Graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Amém. Quantos estão contentes hoje na casa do Senhor, servindo o Senhor, bendizendo o nome do Senhor? Você diz, pastor, esse lugar não é a casa de Deus. Esse lugar é apenas o prédio onde se reúne a casa de Deus. Você é uma pedra viva. Quando as pedras vivas se reúnem, uma casa é edificada para a glória de Deus. E todas as vezes que há uma casa edificada, a presença de Deus se manifesta. Amém? Por isso a presença do Senhor está aqui. Porque Ele é fiel, Ele disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. Então o Senhor está conosco hoje. Quantos dizem amém? Amém. Muito bem. Eu estive com os irmãos há 3 semanas atrás. E hoje estou de volta. Mas agora para trazer definições para a igreja. Nós nos reunimos com o conselho, os irmãos sabem, na Vinha nós temos um conselho apostólico. Nós nos reunimos, ponderamos toda a situação que tem acontecido. Se você não está a par da situação, hoje eu não vou entrar em mais detalhes, só digo para você que nós não removemos o pastor. O pastor decidiu que não queria mais andar conosco. Eu respeito isso, acho isso uma decisão pessoal, mas nós vamos continuar, porque o Senhor nos deu um chamado e uma visão. E nós queremos ser instrumentos nas mãos dEle. Quantos dizem amém? O pastor que ficaria também não quis ficar conosco. A pessoa que me foi dito, que era reconhecido por toda a igreja, que todos os irmãos reconheciam, não me reconhecia. Vê como as coisas são complexas. Não me reconhecia como líder. Então, ele disse, não vou ficar. Eu respeito isso também, ninguém é obrigado a me reconhecer. Quem sou eu? Não é? Quem sou eu para que alguém me reconheça? Mas eu sei de uma coisa, o Espírito Santo me levantou para uma obra. E não é de hoje. E para essa obra ele me deu uma unção. E essa unção está estendida sobre você. É a unção do Senhor. Amém? E nós tínhamos inicialmente o projeto. A intenção primária era começarmos algo no plano piloto. Nós já tentamos fazer lá muitas vezes. Várias ocasiões. Temos tentado estabelecer uma videira no plano piloto. Mas, infelizmente, até agora, não fomos bem-sucedidos. Nós estamos em todas as capitais do Brasil, mas ainda não estamos na capital federal. Essa situação vai mudar em nome de Jesus. Algo vai acontecer. Nós tínhamos o plano, então, de abrir ele no plano, enviar o pastor Hermes para lá. Essa era a ideia. Mas, diante das circunstâncias atuais, em que a liderança dessa igreja resolveu que não gostaria mais de andar conosco, nós vamos ter que adiar momentaneamente, talvez até o ano que vem, esse projeto de começarmos algo lá no plano piloto e vamos focar nossa atenção aqui na videira de Taguatinga. Eu quero dizer para você, esse é o ano da restituição. Tudo aquilo que foi tomado lhe será devolvido. Tudo aquilo que foi tomado dessa igreja vai ser restituído. E o Senhor é um Deus poderoso, você está me ouvindo? Ele nunca faz o mesmo tanto que você tinha. Ele sempre sobeja, te dá além. O homem, quando restaura alguma coisa danificada, o máximo que ele consegue, quando ele é muito competente, é fazer ficar como era antes. É o máximo. Deus não. Quando Deus restaurar o que foi danificado, o resultado é muito melhor do que o que era antes. Se o seu casamento for restaurado, vai ser muito melhor do que já foi algum dia. Essa igreja foi ferida. Claro, houve uma ferida nessa igreja. Houve palavras que foram ditas que não eram verdadeiras. Então, houve perdas. Mas eu vou dizer para você, querido, você está debaixo de uma unção. E a palavra do Senhor para nós é restituição. Eu vou dizer para você, logo, logo, vamos estar fazendo 2 cultos aqui, porque esse prédio vai ficar pequeno demais. E quando eu digo logo, logo, é porque vai ser muito breve. Alguém pode dizer, pastor, mas
Você está preocupado com o crescimento? Sim, eu estou preocupado com o crescimento, porque crescimento significa salvação de vidas. Crescimento significa gente se batizando. Gente se batizando significa casamentos restaurados. Crianças que não vão se perder no meio do caminho, não é? Então, crescimento da igreja significa obras do diabo sendo desfeitas. E todas essas coisas nós queremos ver acontecer. Mas vai acontecer como? Através da sua célula, que vai crescer e vai se multiplicar. Preste atenção, um novo tempo está chegando na sua célula. Não fique olhando ao derredor, preocupado com as dificuldades naturais. Não fale o que você está vendo, fale o que você quer ver no Senhor. Não me interessa o que eu estou vendo, o que me interessa é o que Deus está falando. E o Senhor está me liberando uma palavra hoje de ousadia e de convicção. E eu vou dizer, o pastor Hermes que está aqui, também vai experimentar um tempo de restituição. Ele perdeu tudo. Ele perdeu tudo. Eu sei. E eu vou falar isso aqui hoje. E não vou falar mais nunca sobre isso aqui. Mas eu penso que você tem maturidade para entender. Nós pregamos o Evangelho da Graça. Nós cremos que aquela mulher pega em adultério, levada a Jesus, nós cremos que ela foi completamente perdoada. O Senhor disse o que para ela? Eu não te condeno. Essa é a palavra de Deus para nós. Eu não te condeno. Pastor Hermes era supervisor e pastor lá no Paraná, na videira de Curitiba. Uma igreja de 1.500 membros, das maiores igrejas nossas. Essa igreja hoje está chegando a 2.000 membros, porque permanece. As coisas de Deus são assim, querido. Aquilo que é realmente, genuinamente feito no Senhor, tem essa característica, permanece. A palavra do Senhor diz, lá em João, no capítulo 15. João, capítulo 15. Deixa eu abrir aqui, que eu lembrei desse versículo e quero lê-lo com você. Em João capítulo... Esse é melhor? Eu estou gostando desse. Aleluia. Liga aí. Está ligado? Aleluia. Esse está melhor. Concorda, irmãos? Leva esse para lá, faz favor. Ok. A palavra do Senhor diz... Verso 16. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi. Preste atenção, não foi você que escolheu o Senhor. O Senhor escolheu você. O Senhor apontou o dedo para você. Não foi você que se converteu, Ele converteu você. Ele te convenceu da justiça, do pecado, do juízo de Deus. O Espírito Santo é que operou em você, você apenas respondeu a Ele. E o Senhor está dizendo, não foi você que me escolheu, pelo contrário, eu vos escolhi e vos designei. Diga, eu fui designado. Quer dizer, você foi escolhido e recebeu uma missão. Você foi designado para que vades e deis fruto. E o vosso fruto o quê, meus irmãos? Essa é a grande diferença entre uma obra feita pelo poder do Espírito de Deus, de uma outra feita no braço do homem. Aquilo que é feito pelo poder de Deus tem uma característica, permanece. Muitas pessoas às vezes leem na Bíblia e me questionam, pastor, está escrito lá em Mateus 24, o que perseverar até o fim será salvo. Como é que você explica isso? Eu sempre digo, eu não explico, apenas fico com o que está escrito. Quem é salvo vai perseverar até o fim. O sinal de que ele é salvo é que ele persevera. Mas se ele parou no meio do caminho é porque não era dos nossos. Esteve entre nós, mas não era dos nossos. Porque aquele que de fato nasceu de novo vai perseverar até o fim. Porque não é você que escolheu o Senhor é que escolheu você. Não é você que se sustenta, é Ele que sustenta você. Não é você que se agarra nele, é Ele que agarra em você. Se depender de você agarrar-se nele, você certamente se desprenderia.
Você não aguentaria muito tempo. O peso é muito grande. Você soltaria e cairia. Mas não é você que segura nele. É ele que segura você. E das mãos dele ninguém pode te arrebatar. Você crê nisso? Eu creio. Pastor Hermes era pastor de uma igreja muito grande. E eu vou dizer para ele hoje, vou dizer para você também. Começou na vida dele hoje um tempo de restituição. E o Senhor tem pressa no que Ele vai fazer. O Senhor vai fazer aqui num tempo recorde. Coisas que em outros lugares demoraram anos, aqui vai demorar meses. Coisas que em outros lugares, preste atenção, requereram milhões, aqui o Senhor vai dar para você de graça. Portas vão se abrir para você. O Senhor vai te dar contatos espirituais. Pessoas que são chaves nessa cidade vão ser apresentadas a você, vão ser colocadas diante de você. E essas chaves vão abrir para a igreja uma posição nova, de um fruto que permanece. Ouça o que eu estou te dizendo. Espero que esteja sendo gravado o que eu estou te dizendo, porque o que eu digo para você, não digo na minha alma, eu digo pelo Espírito. O tempo da restituição começou. Se ele tinha 1.500 lá, vai ter muito mais do que 1.500 aqui. Você crê? Eu creio. Eu creio. Agora, muitas vezes, nós queremos discutir o passado das pessoas. Conta-se. Me perdoe se eu sou repetitivo, tá bom, querido? Essa semana eu fiz 60 anos. Eu ganhei o direito de ser repetitivo. Eu ganhei o direito de contar a história mais de uma vez. E você ganhou a obrigação de ouvir assim. Qual que é a vantagem de ser 6.0? Há muitos anos atrás, um pastor de uma grande denominação nos Estados Unidos caiu em pecado sexual. Ele então foi chamado pela liderança da denominação e foi disciplinado. Ficou afastado do ministério 2 anos. 2 anos. Ele submeteu, ele aceitou a disciplina e o tratamento, o processo de restauração. Mas, no final daqueles 2 anos, a liderança da denominação falou, é hora dele voltar a trabalhar. É hora dele voltar a ter o ministério. E então um pastor que eu conheci, foi designado para ir dizer para ele, irmão, chegou a hora de você voltar a pastorear. Mas o pastor dizia, não, para mim não tem mais jeito. Vão lembrar do meu pecado todo o tempo. Todo mundo que olhar para mim vai lembrar daquilo que eu fiz. Não tem mais ministério para mim. É uma história verídica. E aquele irmão que tinha sido designado para convencê-lo, usou de todo tipo de argumento, mas não havia nada que ele dissesse que o convencesse. Ele permanecia irredutível. Aquele irmão então foi embora para casa e orou a Deus, falou, Senhor, dá-me uma palavra para eu dizer para aquele pastor, para que ele possa voltar para o ministério. E ele disse que dormiu à noite e teve um sonho. Eu creio que foi um sonho revelação. E ele contou isso numa conferência. Ele disse que teve um sonho, e no sonho ele foi levado a um lugar no céu muito grande, onde tinha muitos livros, livros e livros. E anjos estavam ali. Ele ficou muito impressionado com tudo aquilo no sonho, e ele então se dirigiu a um anjo e perguntou, escuta, que lugar é esse? Que livros são esses? E o anjo disse para ele, esse é o lugar onde estão guardados os livros da vida de cada pessoa que passou pela terra. E ele falou, que interessante, quer dizer que toda a nossa vida está registrada? E o anjo disse, exatamente. E aquele irmão então falou, será que eu podia ver o livro do pastor fulano? Aquele que tinha pecado. Será que eu podia ver o livro da vida dele? E o anjo falou prontamente. E o anjo saiu e voltou e trouxe o livro para ele. E ele conta que começou a folhear o livro.
E ali ele viu a conversão daquele irmão, ele viu a ordenação, ele viu o casamento, o nascimento dos filhos. E ele ficou pensando, como será que Deus registrou aquele dia fatídico do pecado? E ele conta que quando chegou na página, a página estava em branco. Ele voltou para o anjo e perguntou, escuta, você disse que estava tudo escrito aqui, mas olha aqui, essa página está em branco. Aí o anjo disse para ele, é porque aquilo que foi lavado pelo sangue do Cordeiro, não há mais memória diante de Deus. Eu vou te dizer uma coisa, porque para com as suas iniquidades, usarei de misericórdia, e dos seus pecados, jamais me lembrarei. Não há registro, porque você foi perdoado, completamente perdoado. Eu vou pregar isso até o dia que Jesus voltar, porque não tem bênção maior do que chegar e poder erguer mãos santas para o santuário e bendizer o Senhor em paz. Estou em paz. Por que você está em paz, pastor? Porque eu fui perdoado. É porque você não erra? Não, eu erro. É porque você não tropeça? Não tropeço. Mas sabe de uma coisa? Está tudo liquidado, apagado, minha dívida está paga. Eu posso orar em paz e Deus ouve a minha oração. Ouve a sua oração também. No dia em que você creu e confessou com a sua boca, o seu passado foi apagado, o seu presente foi apagado. E acredite em mim, até os pecados do futuro já estão pagos na presença de Deus. Quantos creem no que eu estou dizendo? Não há lembrança. Não há lembrança. Pastor Hermes teve uma experiência semelhante. 2 anos atrás. Ele também tropeçou. E eu vou te dizer algo. A maior parte das pessoas nessas circunstâncias saem do ministério. Não querem mais saber. Como aquele pastor da minha história. Ninguém vai acreditar mais em mim, eu vou procurar um outro emprego, vou largar essa vida de pastor. E eu sentado com ele, eu falei para ele, irmão, se você quiser me ouvir, você vai passar por um processo, mas eu prometo para você, eu vou estar com você lá no fim. Eu não vou te largar na chapada. E ele fez o que pouca gente faz, se submeteu. Mandei ele para São Paulo, foi morar em São Paulo, uma cidade diferente da dele. Foi andar debaixo da autoridade de um outro pastor. Se submeteu a tudo que nós falamos, tudo que nós dissemos. Isso é uma coisa poderosa, querido. Se você quer ser usado por Deus, e hoje eu preguei sobre isso. E eu sei que o que eu preguei hoje vai produzir muita tensão nas pessoas, mas eu não estou aqui para agradar ninguém, nem para ganhar elogio todo domingo. Depois da minha pregação hoje, a meia dúzia me mandou mensagens mal criadas. Você mudou, está falando outra coisa. Onde é que está a graça? Tem graça, querido. Tem graça. Mas para você ser usado por Deus, tem custo, tem preço. Você está me ouvindo? Se você quer ser usado por Deus, Deus vai requerer de você coisas. Ah, mas onde é que está a graça nisso? Acredite em mim, tem muita graça nisso. Quanto mais você entende a graça, mais você dispõe a cumprir a condição que foi colocada. Foi colocado para ele a condição. É humilhante. Largou tudo. Foi diante da igreja. Despediu da igreja. Contou o seu pecado. Você sabe? Ninguém saiu da igreja. Ninguém se afastou da igreja. A igreja, pelo contrário, cresceu. E continua crescendo. Porque o que ele fez foi porque ele foi usado por Deus. Mas o inimigo tomou oportunidade um dia. E momentaneamente ele foi checado. Mas sabe o que ele fez? Ele respondeu a Deus. Olha para cá. Se você quer ser usado por Deus, saiba, vai ter um custo. Qual que é o custo? Na maior parte das vezes é submeter-se. Submeter-se. Muitos pastores não querem submeter. Se acham donos da igreja, se acham donos do rebanho, e acham que não tem que submeter a nenhuma autoridade, por isso não são úteis nas mãos de Deus.
Ah, mas como é que eu vou me submeter a uma liderança errada assim? Eu fico pensando, Davi. Deus chamou Davi para ser rei. Mas ele foi colocado no trono imediatamente? Não. Deus usou Davi antes disso? Sim. Deus usou Davi para matar o leão, para matar o urso, para matar Golias. Então Davi foi usado por Deus, sim ou não? Mas Deus queria usar Davi mais. Mas para usar mais, o custo aumenta. Qual foi o custo colocado para Davi? Vai submeter a Saul. Só que Saul não era um cara piedoso. Saul não era aquela pessoa que tem um bom testemunho. A Bíblia fala que ele ficava possesso de espírito imundo. Você submeteria a um pastor assim? E o que é pior, você que orava para ele ser liberto, você que cantava para ele se sentir aliviado, era o caso de Davi. Esse foi o custo. Esse foi o custo colocado para Davi. Você quer ser mais usado? Você quer ser levantado como rei? Então submeta. Submeta. E ele submeteu. E por isso foi usado. E foi chamado de homem segundo o coração de Deus. Eu vou dizer para você com amor e carinho, olha para cá. Teve um dia, eu não vou ler, vou contar para você, mas acredite, está na Bíblia. Pedro chega para Jesus e diz para o Senhor: mestre, é o seguinte, todos podem te deixar, mas eu nunca. E o Senhor Jesus, que era profeta, falou para ele: vou te dizer a verdade, filho. Antes que o galo cante 3 vezes, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Pedro deve ter dito: jamais farei isso. Só que ele fez. Quando Jesus é preso, ele é levado lá para um lugar que hoje chama-se Galicanto. Se você quiser ir para Israel comigo, vamos lá para você conhecer. É o tronco onde ele ficou, Jesus ficou preso. Pedro vai seguindo de longe. E ele então chega perto de onde Jesus estava. E uma serva, preste atenção, não era alguém importante, que tinha um cargo, não. Era uma empregada doméstica. Alguém que estava lá para limpar o chão. Alguém muito simples. Ela vira para ele e fala: eu te conheço. Você é galileu também. Você é seguidor dele. E Pedro faz o quê? Não conheço. Nunca vi. Ela fala: fala a verdade, rapaz, se você é seguidor dele. E ele fica mais nervoso: já falei, não sou. E ela fala: é sim, eu te vi. E a Bíblia fala que Pedro praguejou. Eu não vou praguejar aqui porque não soa bem na minha boca. Mas Pedro praguejou. Pedro falou palavrão. Está me ouvindo? Dizendo: não conheço, não conheço. Jesus olhou para ele nessa hora. Ele viu os olhos de Jesus. O que você acha que ele viu nos olhos de Jesus? Nem eu te condeno, Pedro. Jesus já sabia que isso ia acontecer. A Bíblia fala que Pedro saiu e foi chorar amargamente. Pedro foi o primeiro a ver Jesus depois da ressurreição. O primeiro. Paulo é quem diz isso em 1 Coríntios capítulo 15. Mas esse encontro não está registrado nos evangelhos. O Espírito Santo não quis nos contar como é que foi esse encontro. Mas o fato é, teve um dia que Pedro teve que conversar olhando nos olhos do Senhor. O negócio é que daqui a pouco, o Senhor é assunto aos céus. 50 dias depois, olha para cá. 50 dias depois de Pedro negar a Jesus, o Espírito Santo veio. E quem é que foi que Jesus estabeleceu como líder? Quem foi? Pedro. Eu te pergunto, você colocaria um cara desse para ser líder? A igreja está começando. Tinha mais ou menos uns 500 irmãos. Tem aqui 11 apóstolos, né? Porque um já tinha se perdido, mas tinha 11 apóstolos. Eu tenho que escolher um deles. Se fosse eu, ainda bem que eu não sou Deus, aleluia. Só o Senhor é Deus. Mas se fosse eu, não escolheria o que negou. Você negou, chega para cá, fica desse lado aqui. Bartolomeu,
Eu não ouvi sua voz o evangelho inteiro. Eu acho que você pode ser uma boa pessoa. Felipe, talvez você, né? Tiago menor, não falou um A na Bíblia. Acho que talvez seja você. Não, Pedro era o mais errado. O pecado de Pedro foi igual de Judas. Ele traiu Jesus. Mas tem jeito até para esse pecado, querido. Ele não só foi perdoado, mas foi levantado como líder na igreja. Você seria membro dessa igreja? Quem é seu pastor? É o Pedro. Pedro, aquele que negou 3 vezes? Esse mesmo. Rapaz, mas que coisa, hein? Ele negou e lá está agora liderando? Pois é. Essa é a chamada loucura do evangelho. Deus pega aqueles que não merecem, Deus pega os improváveis para realizar coisas grandes através deles. Se você é alguém improvável, se você é como eu também, você tem uma história, você teve um passado, você teve os seus tropeços, e eu vim aqui te contar uma boa notícia: está tudo apagado na presença de Deus. E sabe o que mais? Deus agora está designando você para vir dar frutos, e que o seu fruto permaneça, não algo temporário, não algo provisório. Deus ama fazer dessa maneira. Tá bom, pastor. Você sabe, eu falei para o pastor Hermes, falei, irmão, você deveria decorar uma resposta pronta para os detratores que vierem falar mal de você. E eu mesmo dei uma sugestão para ele. Vou te contar o que eu falei. Quando um detrator vier te acusar, diz para ele o seguinte: olha, Deus me perdoou, minha mulher me perdoou, meus filhos me perdoaram, pastor Luiz me perdoou. Quem é você? Qual que é o seu nome? Preste atenção. O mesmo eu te digo, querido. Você já foi completamente perdoado. Quando alguém vier apontar o dedo para você, você pergunta: quem é você? Quem é você? Onde está a sua autoridade? Aquele que recebeu autoridade no céu, na terra e debaixo da terra, disse: eu não me lembro do seu pecado. Ele é o Senhor de todas as coisas. Os irmãos estão comigo? Ser usado por Deus, então, envolve um custo, sim. Mas, pastor, isso não contradiz o evangelho da graça? Você prega a graça, agora está falando que existe um preço? É o seguinte, querido, para você ser salvo, é de graça. Para receber o milagre, é de graça. Para receber a bênção, é de graça. Mas chega um dia que você fala: puxa, eu quero ser usado por Deus. Eu tenho um desejo no coração. Eu quero que Deus me use como instrumento. Quando esse dia chega, Deus coloca para você a condição. Você quer que eu use você? Então você vai andar com João. Vai submeter a Maria. Ah, você quer que eu use você? Então, há algo que você tem que saber. O custo, presta atenção no que eu vou te dizer. O custo de servir a Deus não é doença, não é praga, não é maldição. Porque essas coisas o Senhor Jesus já levou na cruz, no seu lugar. Não é. Mas tem um tipo de coisa que você vai passar. Você está me ouvindo? Tem um tipo de coisa que nós passamos. Chama-se perseguição. Você não tem que sofrer por causa de doença. Quando você estiver doente, clama ao Senhor por cura. Você não tem que sofrer maldição mais. Se o diabo te atacar com maldição, clama ao Senhor por livramento. Mas quando alguém se levantar para perseguir você, caluniar você, trair você, rejeitar você, apenas erga a mão para o céu e louve. Porque essa é a parte que cabe a cada um de nós aqui nessa vida. Nós vamos ser perseguidos. Paulo diz, 2 Timóteo 3,12, ele diz: todos quantos quiserem seguir Jesus piedosamente, serão o quê? Quem se lembra? Perseguidos. Perseguição é um custo. Ah, pastor, mas a gente tem que ser perseguido? Não, eu estou apenas te dizendo, você vai ser. Vai ter um colega seu que vai te rejeitar. Estava conversando com um pastor semana passada. Eu fiquei compadecido dele. Ele esperava outra resposta de mim, mas eu não tinha outra para dar para ele.
A filha estudou na escola videira 9 anos. Aí foi para o 2º grau. Mas o 2º grau não é escola evangélica. Então os colegas não são evangélicos. E o que aconteceu? Os colegas a rejeitaram. Ela passou a se sentir sozinha. Não tinha ninguém para conversar na escola. Não tinha com quem fazer trabalho na escola. Porque foi rejeitada. Isso dói no pai. Dói na mãe. Pastora Luiz, o que eu faço? Eu troco ela de escola? Eu falei, pode trocar. Faz o que você achar que convém fazer. Mas eu vou te dizer uma coisa. Sua filha chegou na idade de entender que ser usado por Deus tem um custo. E o custo, às vezes, é rejeição. Eu vivi isso no 2º grau. Eu era sozinho. Não tinha ninguém comigo. Hoje em dia, saiu agora o censo, ontem, anteontem, dos evangélicos do Brasil. Nós somos no Brasil hoje, um entre 4 brasileiros é evangélico. 1 de cada 4 brasileiros é evangélico. Aqui em Brasília é 1 de cada 3. Aleluia! Mas quando eu converti tinha 5%. Era 1 de 20. Na minha sala de aula só tinha um crente pentecostal. E eu falei para ele, converti. Ele falou, converteu nada. Falei, converti sim, eu estou na igreja. Só que eu era novo convertido, né? Eu não sabia que nome de igreja era importante. E ele falou, qual igreja você está frequentando? Eu falei, é ali na rua 3, eu esqueci o nome. Ele falou, olha que crente sem vergonha, não sabe nem o nome da igreja dele. Você vê, eu não tinha apoio, não tinha nada. Mas isso faz parte de ser usado por Deus. Se você está sofrendo rejeição, querido, se de repente o seu chefe falou que não gosta de crente e você ficou na lista negra, aquele fornecedor falou que não faz negócio com crente e você agora ficou na posição desconfortável, você não tem que sair por aí repreendendo demônio nenhum, não. Entra para o seu quarto, há um peso de glória vindo sobre você. Deus vai te usar num nível novo. Ah, mas eu não quero passar por isso. Mas esse é o custo. Esse é o sofrimento do crente. Você não vai sofrer nada que Jesus pagou na cruz. Está me ouvindo? Você não tem que sofrer doença, praga, maldição, nada disso. Mas você tem que sofrer perseguição, rejeição. Você tem que sofrer traições, detrações, deslealdades. É isso que eu tenho sofrido no decorrer dos anos. E continuo sofrendo. A gente pensa, na medida em que eu envelhecer, vão acreditar mais em mim. Nada muda, porque o preço não muda. Eu não sei quanto a você, eu quero ser usado por Deus. Então eu vou responder a Ele. Vou responder fazendo aquilo que Ele requer de mim. O que Deus está requerendo de você? É se submeter a um líder que você acha que é um Saul? Submeta, querido, que Ele vai te colocar no trono. Submeta. Assuma o lugar que Ele te colocar. Sirva. Essa é a condição que te foi colocada? Responda. Os irmãos estão me acompanhando? A Bíblia fala, nós queremos o caminho mais curto. Aliás, adoramos atalhos, mas Deus não tem atalhos na sua obra. O diabo tem atalho. O diabo sempre oferece um atalho, que é chegar ao objetivo sem o custo devido. Deus não. Olha para cá. Teve um dia que o Senhor falou para Moisés, Moisés, o Senhor estava lá em cima do Monte Sinai, falou para ele, sobe para cá. Essa é uma das coisas que eu acho mais impressionante na Bíblia. Se fosse um de nós, o que nós diríamos? Senhor, não pode falar aqui? Que diferença que tem aqui para subir? O Senhor está em todo lugar, fala comigo aqui, muito mais prático. Mas o Senhor falou o que para Moisés? Sobe para cá. Há um custo para ser usado por Deus? Sim, você tem que subir a montanha. E não estou falando dos legendários aqui hoje. Tem que subir a montanha. Talvez você dissesse para o Senhor, Senhor, está muito difícil, eu tenho 80 anos de idade. O Senhor podia mandar 2 anjos aqui me buscar. Deus podia fazer isso? Manda 2 querubins, cada um pega num braço e leva Moisés lá para cima. Podia ou não podia? Mas ele fez? Não. Podia mandar uma carruagem de fogo, como fez com Elias. Uma carruagem chega e fala, sobe aí Moisés, vou te levar para o cume da montanha.
Seria maravilhoso, mas Deus não fez. O que Moisés teve que fazer? Teve que subir se esforçando, penosamente provavelmente. E o Senhor estava aguardando ele lá em cima. Sobe para cá, preste atenção. Deus quer usar você, mas Ele está te dizendo, sobe para cá. Sobe para cá. Eu não sei qual que é a diferença. Eu posso estar em qualquer igreja. Qualquer igreja, Deus vai falar comigo. Vocês falam muito de igreja, mas que diferença que faz? Não faz nenhuma diferença. A pergunta é, qual montanha Deus te chamou para subir? Se Ele te chamou para subir a montanha aqui na videira, qualquer outro lugar que você ficar, você não vai ser usado como poderia. Subiu a montanha errada. Ah, mas eu não entendo, é tudo igual. É tudo igual, mas Deus é assim. Ele escolhe para você com quem você vai aprender, a quem você vai submeter. A igreja que você deve frequentar. Tudo isso é determinado por Deus. Sabe para quê? Para checar você, provar você, para que você seja útil nas mãos dEle. Meu encargo hoje é esse. Seja útil nas mãos de Deus. Tenha disposição de pagar o preço. Estou me lembrando de um outro exemplo bíblico, Paulo. Paulo, já estou terminando. Paulo estava matando os cristãos. Quando ele está indo em direção a Damasco, você conhece a história, o Senhor aparece para ele, uma luz brilhante. O Senhor fala para ele, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele cai cego, com escamas nos olhos. E ele então entra na cidade, vai para Damasco. A Bíblia fala então que Deus mandou um servozinho. Preste atenção, você não sabe quem era Paulo. Paulo era o cara mais importante no Sinédrio. O Sinédrio era o lugar, era como se fosse a Suprema Corte dos judeus. E ele estava com cartas autorizando ele a matar, entrar nas casas, arrastar os cristãos e matá-los. O cara era muito importante, tinha uma posição muito elevada, todo mundo o conhecia. Ele foi discípulo de Gamaliel, mas agora ele está numa casa, num quarto fechado, cego. Mas Deus fala para um servo, Ananias, vai lá, ora por Paulo. E Ananias chega e fala, irmão Paulo, o Senhor me enviou aqui para você voltar a ver. Aí Paulo podia falar o quê? Vai, onde é que está o Pedro? Eu quero é o Pedro. E o João? Não, você acha que eu sou qualquer um? Qualquer um vai orar por mim? Foi isso que Paulo fez, irmãos? Paulo aceitou o arranjo divino. Esse foi o custo. Submeteu a um irmãozinho simples para poder voltar a ver. E já começou se submetendo. Preste atenção, submissão traz favor. Eu não quero que ninguém submeta a mim. Eu não tenho interesse nenhum de controlar a vida de ninguém. Imagina. Mas submeta aquele que Deus determinou para você. Deus determinou, esse é o líder, Saul é meu líder, eu vou me submeter a ele. Não importa o quanto ele seja errado, tenha falhas e é deficiente, eu vou me submeter, porque esse é o preço para mim ser usado por Deus. Eu quero ser usado por Deus. Não existe glória maior do que ser usado por Deus. Deus usa instrumentos que são úteis. E quando Deus, você sabe, o valor, todo crente tem valor, todo crente é importante. Quantos dizem amém? Eu gosto daquele corinho, você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Eu gosto, você tem valor. Mas eu vou te contar uma coisa, alguns têm mais valor do que outros. Ah, mas aí você contrariou a graça agora. Agora você foi longe. Como assim alguns têm mais? Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. É verdade. A graça de Deus é assim. Mas quando se trata de ser usado por Deus, já é instrumento. Instrumento é um negócio interessante. Você pega, eu vou usar isso aqui como exemplo, vou bagunçar um pouquinho, me perdoe. Esse aqui é um vaso de barro. Ele está sendo usado porque ele é útil. Paulo diz que é um vaso útil nas mãos de Deus. Mas eu te pergunto, essa mesma quantidade de argila tem o mesmo valor do vaso? Sim ou não? Não. Se você pegar a argila
colocar ela aqui em cima, ela tem um valor, mas ela não tem muita utilidade. Mas quando o oleiro pega essa argila e transforma num instrumento útil, ele fez duas coisas importantes. Primeiro, ele agora pode usar. Segundo, aumentou o valor do barro. Agora, o barro que valia R$10, você pode vender por 20. E as pessoas dizem, vale. Por que que vale? Porque alguém trabalhou nele. Alguém fez um trabalho nele. Olha para cá. Você antes era só um pedaço de barro na oficina do oleiro. Mas ele pegou você, querido. Ele está moldando você. E na medida que ele molda você, o seu valor aumenta. O que acontece quando o valor aumenta? Você cuida com mais cuidado. Me perdoe pela redundância. Você é mais cuidadoso. Entende o que eu estou dizendo? Se eu tivesse aqui com uma porção de barro, né? Então aqui, na verdade, tem um barro aqui na base dessas plantinhas aqui decorativas. Se alguém pega esse barro e joga fora, é ruim, eu não quero que aconteça, mas é uma perda. Agora, quando alguém vem pegar o meu pote, eu falo, esse aqui não, amigo, você está achando o quê? Isso aqui deu trabalho para eu fazer. Isso aqui tem minha obra envolvida. Preste atenção, quando Deus usa alguém, o seu valor só aumenta. Eu vou te dizer novamente, quando Deus te usa, o seu valor só aumenta. Porque quando você resolve ser usado, você se dispõe a pagar o preço de ser usado, você está deixando o oleiro fazer algo em você, moldar você, corrigir você, direcionar você. E quando ele faz isso, sua utilidade aumenta. E quanto mais útil for, mais caro vai ser. Isso vale para qualquer coisa. Eu falei do barro, mas poderia ser uma barra de ouro. Vamos supor que eu tivesse aqui uma barra de ouro. Uma barra de ouro é muito preciosa, vale muito. Mas se eu pegar esse ouro e transformar em correntes, vai valer mais? Muito mais. Muito mais. E dependendo do artista, sim, porque existe grife. Dependendo do artista que fez aquela corrente, o valor aumenta mais ainda. Eu quero dizer que o artista que está trabalhando em você, querido, a grife dele vale muito, muito, muito. Quando alguém diz, foi Deus que fez isso na minha vida, o seu valor aumenta demais. Todo mundo quer ouvir o que você tem a dizer. Quando você fala, olha, Deus operou na minha vida, eu era assim, agora eu sou desse jeito, e Ele tem me usado, todo mundo quer saber o que Deus fez. Porque quando Deus faz, o seu valor aumenta. Aleluia! Os irmãos estão comigo hoje. Aleluia. Eu queria convidar aqui o pastor Hermes, sua esposa, Diana, pastora Diana, e também os seus filhos, seus 2 filhos, para subirem aqui em cima. Se deixar por minha conta, eu falo a noite inteira. Mas Deus ama você. E não deixa eu fazer isso. Hoje nós estamos num novo começo aqui, na videira de Taguatinga. E talvez você me vê mais frequentemente por aqui. Ninguém disse amém, tudo bem. Mas eu venho assim mesmo. Agora eu não quero mais. Agora eu não quero mais. Brincadeira. Hoje eu estou aqui eu sou presidente do ministério. Então, meu papel é fazer isso. Cuidar da igreja. A minha esposa, que eu também quero chamar aqui em cima, ela sempre fala, e ela tem toda a razão. Nós aplicamos a nossa vida inteira nisso. Edificar a igreja. E vamos fazer isso até morrer. Nosso encargo é edificar a casa para Deus nessa geração. Deus deu para ela muito encargo com crianças. Mas o Senhor me deu responsabilidade para coordenar, para fazer. E o que nós fazemos é sempre para abençoar. Então hoje, o pastor Hermes está sendo colocado como pastor aqui na videira de Taguatinga e como supervisor do DF e do entorno.
E eu vou dizer para você, um novo tempo está começando aqui agora. O ano da restituição não é uma frase bonita, é uma realidade. Deus vai restituir na vida dele, vai restituir na sua também. Essa igreja, no final do ano, será outra igreja. Sua alegria vai aumentar. Seu prazer em servir a Deus vai aumentar. Sua disposição de ser usado por Deus vai crescer exponencialmente. Se hoje você está os irmãos estão com dificuldade de fazer encontro, quero dizer para você que os seus encontros vão fechar em um dia. Vai abrir a inscrição e vai fechar. Pessoas virão de longe para participar. Você vai ser canal de salvação de muitas vidas. Você vai ver pessoas nascendo de novo na sua frente. E essa vai ser a sua glória. Você vê Deus se manifestando através de você. Amém? E eu gostaria de participar também da ceia nesse momento. Então, eu não sei quem vai distribuir a ceia. Alguém vai, aleluia. Eu queria que você recebesse e mantivesse ela consigo. Porque hoje é a ceia da unidade. Hoje é a ceia de um só coração, de um mesmo Espírito. Porque as portas do inferno não vão prevalecer contra nós. Amém? Paz do Senhor, irmãos. Bem, estou aqui também hoje para apresentar a pastora Diana. A pastora Luísa já falou a respeito do pastor Hermes, e aqui está a família. E eu gostaria também de falar a respeito desta mulher de Deus, que vocês estão sendo presenteados. Esse ano nós estamos fazendo 25 anos Radicais Kids. O ano passado fizemos 25 anos da Videira. E é um ministério que o Senhor nos deu. Saímos ali de pouquíssimas células que tínhamos, 30 células, há 25 anos atrás. E hoje nós temos mais de 10 mil células de crianças. Isso é obra do Senhor. É um ministério que Ele nos deu, nos chamou para isso. E a pastora Diana está comigo há mais de 20 anos. Trabalhamos juntas todos esses anos e conheço o coração dela. De fato, é uma pastora, é uma mulher de Deus. É alguém que tem respondido diante dos desafios. Nunca teve nenhum desafio que eu tenha colocado para ela que ela não tenha respondido. Situações, às vezes, até que ela não sabia o que fazer, não é? Estávamos, às vezes, fazendo encontros e não tinha inscrições, às vezes não tinha como realizar, e eu falava, quantas crianças você está orando? Eu falava, eu gostaria de levar 300 crianças, não me lembro o número exato, mas era mais ou menos assim. E eu dizia, pode trabalhar, você ora e eu vou orar aqui. E no final da semana, ela saía com 300 crianças. Então, ela sempre teve essa postura de responder com fé diante dos desafios. E Deus a honrou. E eu penso que esse tempo que eles passaram também, a Luísa já compartilhou aqui, foi um tempo em que eles foram checados, mas responderam em tudo aquilo que foi colocado diante da liderança. E eu penso que o mais importante, respondeu a Deus. E hoje eu gostaria de apresentá-la. Dizer que é uma mulher que tem um coração para a obra de Deus, que eu confio no coração dela. E ela estando aqui, ela está realmente sendo colocada como alguém que tem sido aprovada. Amém? E eu quero dizer para você, diante de toda a igreja, que eu estou com você. Sempre estive com você e nunca vou desistir de você. Amém? E assim como investi no ministério dela ali em Curitiba, também vou estar investindo aqui em Taguatinga, em Brasília. Quero que todos os líderes aqui da rede de mulheres e crianças possam saber que eu não apenas tenho orado por vocês, mas nós temos investido com tudo aquilo que temos. Enviamos aqui
para esse tempo, né, de transição, pastor Marcos Mota e Valéria, pastor Rigonato e Dalva, que considero Valéria e Dalva também minhas escudeiras. São mulheres de oração, são mulheres que realmente se prostram diante do Senhor. Sabe por que nós fazemos isso? Porque nós amamos a igreja. Nós não estamos aqui por causa de um nome. Nós estamos aqui porque, assim como o Senhor Jesus deu a vida pela igreja, nós estamos dando a nossa vida pela edificação da igreja. Amém? E que vocês possam realmente confiar nesse casal, porque eu creio que o Senhor vai usá-los muito neste lugar. E eu queria lembrar, para concluir, apenas o Salmo 126. Eu estava orando quando nós estávamos vindo para cá, e eu falei para o Senhor, se eu tivesse que dar uma palavra para os irmãos da videira em Taguatinga, o que eu diria? E naquele momento me veio o Salmo 126, que diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo. E entre as pessoas se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Amém? E isso se cumprirá nesses dias, na vida desta igreja, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Todos receberam o pão e o cálice? Fique de pé onde você está. Vamos participar juntos da mesa do Senhor. Mas antes queria cantar uma canção. Vamos cantar uma canção? Nesse espírito, bem dizendo o nome do Senhor. Porque dele, Por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. porque Dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Declare isso em pé. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e os teus caminhos. A Ele a toda a sua alma, canta de toda a sua força. A ele a glória, A Ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Mais uma vez, bem forte. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória,
Ele a glória para sempre. Amém. Bendiga o nome do Senhor por um instante. Erga o seu pão e o seu cálice e apenas exalta ao Senhor, porque o caminho está aberto. Nosso pecado foi esquecido, foi lançado nas profundezas dos mares. Deles não há mais memória. Por isso temos paz com Deus, paz que excede todo entendimento. Estamos firmados nessa graça, firmados nessa graça. Nesta graça desfrutamos da bênção do Senhor superabundante. Aleluia. Queria convidar aqui o pastor Rigonato, pastor Marcos Mota. Vamos fazer a confissão do pão e do cálice. Aleluia. Erga o seu pão ao alto. Fala assim comigo: este pão é o corpo moído na cruz, foi traspassado para que a vida fosse restituída nessa terra. Por este pão, que representa o corpo de Cristo, eu pertenço a esta igreja, a família de Deus. Eu tenho um nome, eu tenho a autoridade no nome do meu Pai, porque a sua morte me deu vida e abundância e autoridade para glorificar o nome do Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O cálice, diga: este cálice é o sangue de Jesus que foi derramado na cruz para perdão dos meus pecados. Diga assim: por este sangue eu fui redimido de toda maldição. Os meus pecados foram perdoados e esquecidos. Eu estou limpo de toda condenação. Eu estou livre de toda maldição. Por este sangue eu fui abençoado eternamente. Diga: este é o sangue de Jesus que sela a nova aliança com promessas poderosas, das quais eu me aproprio. Por este sangue eu piso agora na cabeça do acusador e faço calar as suas mentiras e as suas acusações. Diga: eu sou muito abençoado, porque eu estou protegido, coberto por este sangue, em nome de Jesus. Comam e bebam e vivam por este pão e por este sangue. Amém? Quantos gostariam de ouvir a primeira palavra do pastor? As primeiras palavras são muito importantes. Vou passar a palavra para ele, a pastora Diana. E você pode sentar por mais 2 minutos. Graça e paz, amada igreja. É com um temor e principalmente alegria diante do Senhor que eu assumo esse compromisso diante dos irmãos, essa honrosa missão que é pastorear a igreja aqui em Taguatinga, ser supervisor desses amados pastores que já me receberam tão bem. Quero assumir o compromisso de amá-los, de honrá-los, de servi-los. Quero pastoreá-los. Não venho aqui com palavras de efeito, mas quero dizer para os irmãos que o nosso ministério, que não é só meu, é meu e seu, é a nossa missão aqui no DF, será marcado pelo poder
da palavra, do Espírito que vivifica, que regenera, que transforma e que vai alcançar os 4 cantos do DF. Amém? Sou feliz, né, por ser pastor, mas me sinto extremamente honrado nesse momento de estar aqui na frente dos irmãos. E queria deixar uma palavra da parte do Senhor, que está lá em Efésios capítulo 3, verso 20 a 21, diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos, pensamos, conforme opera em nós, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações e para todo sempre. Irmãos, eu creio que Deus tem planos maiores do que nós podemos imaginar, como a palavra confessa. Deus vai nos surpreender, porque há um povo guerreiro, há um povo que quer cumprir a vontade do Senhor. E quando nós temos essa unidade de coração, de propósito, é impossível que o Senhor não desça aqui e faça aquilo que Ele quer fazer. Morada dEle no nosso meio. Então quero, neste momento, dizer para os irmãos, vamos sonhar juntos. Quero convidar você a sonhar comigo pela igreja que vai crescer e se multiplicar. Não quero que você seja um espectador. Eu quero que você seja um membro ativo desse corpo. E juntos nós vamos avançar, nós vamos colher e nós vamos festejar aquilo que o Senhor vai fazer entre nós. Falei para o obreiro Wagner agora há pouco, né? Falei, nós vamos construir uma história linda juntos, até o dia que o Senhor voltar. Amém? Então, eu quero dizer para os irmãos que estou feliz com a cidade, já estou amando Brasília, meus filhos estão empolgados e os irmãos podem contar comigo. Serei um pastor próximo, que vai ouvir, que vai guiar, vai escutar os irmãos nas suas necessidades, mas que precisa também do apoio para que a gente possa cumprir juntos a nossa missão dada pelo Evangelho de Jesus. Amém? Glória a Deus. Como eu falei para os líderes, eu nasci em Brasília e estou retornando a Brasília. Morei em Curitiba por um tempo e em São Paulo por mais um pouquinho de tempo. Mas eu creio no que Deus deseja fazer através de nós. Quando eu digo nós, é a igreja do Senhor. E um dia eu orando, quando nós estávamos para vir para cá, e eu pedi para Deus, falei, Deus, o que o Senhor vai fazer naquele lugar? E uma vez, então, o Senhor disse para mim, Diana, quando você tinha 22 anos, não sabia nem o que pedir para mim, eu fiz. Imagine agora, que você já sabe como pedir, que você sabe o quanto você é filha e amada. Imagine agora o que eu vou fazer. Então eu quero dizer que nós vamos viver coisas maiores. Nós recebemos de cada palavra liberada aqui sobre nós hoje. E declaramos que realmente, daqui a pouco, esse espaço vai estar pequeno. Porque grandes coisas o Senhor tem para nós. Amém? Gostaria de pedir para você ficar em pé. Nós vamos encerrar aqui neste momento. E eu queria pedir para o obreiro Wagner, Paulo, né? Não consegui falar, né, com o nosso obreiro de jovens. Cadê ele? Kessis, né? Esqueci o nome dele. Mas quero dizer para os irmãos que eu quero me aproximar de cada um, né? Falei para os irmãos lá dentro, os líderes. Meu dom maior é ser pastor, né? E como pastor eu quero estar próximo dos irmãos, né? Pastor que é pastor tem cheiro de ovelha. Então os irmãos, não sei se aqui em Brasília tem esse hábito de receber em casa, mas eu vou incomodar para você me receber. Como você vai lá em casa também, como vamos ter essa proximidade, esse relacionamento olho no olho. Amém? Né? Quer com os pastores, quer com os líderes, com os discipuladores, com as mais novas ovelhas, eu quero ter esse relacionamento. Então, eu quero te conhecer e quero ser conhecido. Amém? A minha casa é sua casa, a minha família é sua família, nós seremos um corpo, seremos família agora até Jesus voltar. Amém? Então, queria só lembrar os irmãos, né? Eu pedi para o obreiro Wagner pedir, né, para que todos os líderes pudessem estar amanhã aqui, né? Normalmente parece que segunda-feira é o dia do discipulado, né, para os homens, né, ou para os jovens e adultos. Então pedi para as irmãs fazer uma forcinha para estar aqui, porque eu gostaria daí conhecer, né? A gente tem tão pouco tempo. Então amanhã não é relatório, não é nada de visão, não vem com essa expectativa. Nós vamos orar e vamos se conhecer. Amém? E vamos ter
uma lua de mel aí, e daqui a pouco a gente vai botar quente, e aí o inferno vai estremecer. Amém? Glória a Deus. Então eu quero orar por você nesse momento, abençoando a sua família, abençoando a sua casa, abençoando a sua semana em nome de Jesus. Que o Senhor te dê graça, te dê favor, sabedoria por onde for. Amém? Que o Senhor estenda sobre você, não somente da sua unção, mas também oportunidade para que você possa servi-lo e ser abençoado em tudo. Amém? Pai, te louvamos por esta noite, te louvamos por este tempo, Senhor. Que seja, Senhor, sim, o novo tempo de uma nova história para cada um de nós, ó Deus. Os marcadores estão zerados, ó Deus. Louvamos ao Senhor porque aquilo que o Senhor tem feito foi bom, mas esperamos mais de Ti, Senhor. Então, Senhor, opera na vida de cada um dos meus irmãos. Eu quero abençoá-los, ó Deus, nesta semana, aonde a sua igreja se reunir, aonde se eu colocar cada um deles, eles estejam ali para ser luz e para ser canal do Senhor, ó Deus. Te louvamos, te agradecemos por este tempo, Senhor, e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre todos nós, agora e sempre. Amém, amém. Deus abençoe você.